O período de pandemia da AIDS afetou pessoas de todos os níveis e classes sociais. No Brasil, a coisa não foi diferente. Mas o martelo da doença bateu muito pesado em certos lugares e em certos grupos. No Carandiru, a doença devastou milhares de pessoas ao longo dos anos 80 e 90. Hoje, vamos contar um pouco dessa história para vocês. Galera, hoje o assunto é muito sério e eu realmente gostaria de deixar isso muito claro já a princípio, tá? Ainda porque há muito preconceito sobre esse assunto e nós precisamos, como comunicadores difusores de conhecimento, compreender como a AIDS e o HIV moldaram muita coisa no nosso mundo contemporâneo, principalmente ali dos anos 80 para frente. Como isso levou muita gente embora e alterou completamente nossa relação com a sexualidade e até com o outro. Eu quero mostrar essa fotografia aqui para vocês pra gente começar. Eu sempre acho legal, e eu trouxe isso dos tempos de escola, né? Que é mostrar uma imagem e eu acho que a imagem simboliza um contexto e uma época. Olha essa imagem aí. Ela foi a imagem mais divulgada nos Estados Unidos, né? Durante os anos que a doença afetou bastante aquele país. Em 1990, a doença já tinha infectado mais de 12 milhões de pessoas, mas as revistas gigantes nunca tinham publicado a imagem de alguém nos últimos dias e, nesse caso, nas últimas horas de vida em um hospital. A fotografia foi tirada por Terence Farley, que trabalhava como voluntário no centro de tratamento da doença e via as pessoas perdendo a vida aos centenas. A foto do jovem David, tá? Mostra o jovem David de 32 anos e a sua família ali desesperada nos últimos momentos de vida dele, e você consegue comparar como está o pai e a mãe dele ali com um aspecto normal, apesar deles estarem fora do peso, com um aspecto normal, e o David meio que agonizando em vida seus últimos momentos. Ela foi captada no dia da morte do David, nessas últimas horas, como eu falei, e ela foi publicada na revista Life, que é uma das maiores revistas e mais famosas do mundo, e ela causou pânico em muita gente. Nessa época, muitas estrelas já haviam partido por conta dessa enfermidade. Hoje, vamos mostrar como a pandemia, devastou o presídio do Carandiru. Mas a penitenciária é um sistema de prisão fechada de máxima segurança, uma população de permanência mais longa. Esse percentual aumentou para 4,8%. naqueles que desejam a visita íntima. Sou consciente que eu sou portador do vírus. Sempre roubei o meu dinheiro, eu sempre gastei nisso daí. Em Boate Chique, Rio de Janeiro, Augusto, Paulista. O vírus vem penetrando nos presídios, na prostituição, vai encontrar pessoas desnutridas, pessoas com condições. Galera, para começar a falar sobre o assunto, vamos apresentar informações do artigo do Oswaldo Paulo Foratini. Oswaldo Paulo Foratini é foi um famoso professor da USP e é uma lenda na questão de saúde pública e da epidemiologia e infectologia brasileira. Inclusive, ele foi um dos estruturadores do SUS. E ele prestou serviço, inclusive, no Emílio Ribas, hospital referência na atuação no auge dessa doença. Esse artigo chama AIDS e sua origem, e é de 1993, mas é um referencial muito importante, apesar de fazer mais de 30 anos de sua publicação. Mas antes dessas explicações, nós fomos atrás de um infectologista para explicar para a gente qual é a diferença entre HIV e AIDS, para que possamos respeitar o tema que gera tanto preconceito ainda e para que vocês tenham um entendimento melhor quando a gente estiver falando de um ou de outro. O vírus HIV, né, ele é um vírus que passa principalmente por sangue e sexo. Lembra que o vírus HIV é um vírus que morre quase que instantaneamente quando exposto ao tempo. Então, assim que ele sai do corpo, quase imediatamente ele morre. Então, a pessoa, quando infecta por essa via, né, injeção de sangue ou pelo sexo, esse vírus, para multiplicar, ele usa as células humanas. Ele não multiplica sozinho, precisa de células humanas, né, especialmente uma célula da tropa de defesa, que é o linfócito. Então, o vírus ele entra nessa célula, multiplica usando a célula, depois ele mata essa célula. No primeiro momento, o vírus multiplica muito, a defesa cai, até que o organismo cria anticorpo contra o vírus, então começa uma guerra. Esse anticorpo não é capaz de eliminar o vírus, mas ele fica uma guerra e tenta controlar o vírus. Então, a pessoa que tem o vírus, no primeiro momento, sem ter AIDS, né, ele vai ficar algum tempo essa guerra da defesa com o vírus. Até o momento, o organismo não é capaz mais de controlar o vírus, esse vírus sobe e a defesa cai. Quando essa defesa cai a um ponto crítico,
tá? Não é capaz mais de controlar as doenças. Então, quando essa tropa cai, né, esse grupo de defesa cai, algum grupo de doença aproveita dessa defesa baixa e vai surgir. Então, isso aí é a AIDS. Então, a AIDS é quando surge doenças oportunistas, doenças que aproveitam da defesa baixa, vão manifestar nesse contexto. Então, isso é a AIDS. Então, a AIDS ocorre quando a pessoa já tem o vírus há bastante tempo, essa defesa cai a um ponto crítico e aparecem doenças que aproveitam da defesa baixa. A pessoa pode ter o vírus por anos até desenvolver a AIDS. Quando a pessoa não trata, vai demorar em média 7, 10 anos entre pegar o vírus e chegar na AIDS. Mas a pessoa trata precocemente, ela vai controlar o vírus e nunca vai desenvolver AIDS. Diferenciando os dois temas, bora lá para a história e para o artigo do Oswaldo Foratini. Beleza? Galera, o artigo do Foratini nos diz, abre aspas, os primeiros casos foram detectados na África e nos Estados Unidos e a epidemia passou a adquirir importância no decurso do decênio de 1980. Não obstante, constitui ainda mistério a questão de sua origem, admitindo-se como correta a hipótese de que o vírus precursor tenha passado de primatas para homem, certo? Fecha aspas. Então, essa é o artigo científico, como a gente sempre traz para vocês aqui a divulgação científica. Em contexto, pessoal, em meados para o final dos anos 80, o mundo começa a viver o auge do processo de globalização, ou seja, a conexão entre pessoas, circulação de mercadorias, informações em todos os cantos do mundo. Isso permitiu que indivíduos e grupos de todo o mundo passassem a ter mais contato. Esse fenômeno permitiu as trocas culturais entre povos, mas também a propagação de patologias antes restritas a determinados ambientes. E a grande preocupação geral foi quando a AIDS passou a aparecer em determinados grupos nos Estados Unidos. A síndrome da imunodeficiência adquirida, aqui no Brasil seria SIDA, mas a gente acabou importando esse termo para fazer um contexto mundial aí e tratar todos da mesma maneira, tá? Esse termo foi reconhecido em 1981 nos Estados Unidos, a partir da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino com orientação sexual homossexual e moradores de São Francisco e Nova York, que apresentavam sarcoma de Kaposi. E aqui precisamos parar um pouco para perguntar novamente para o Dr. Márcio o que é sarcoma de Kaposi. A sarcoma de Kaposi era um câncer de pele, um câncer vascular, né, dos vasos das veias, na pele, no trato respiratório, tá, pulmão, estômago e tal, que era típico de doenças, pessoas de defesa muito baixa, doença rara, muito rara. E aí começa a surgir esse câncer, né, de pele, de aparelho, né, como eu disse, pulmão, estômago, então começa a surgir nos anos 80, muito típico de umas lesões de pele, umas manchas roxas de pele. Isso surge nos anos 80 e foi inclusive um dos alarmes, dos alertas que foi ajudar então a detectar essa síndrome AIDS. Uma coisa importante também a se colocar, durante muito tempo as pessoas achavam que a doença era transmitida apenas nos grupos homossexuais. Isso não é verdade, pessoal, mas foi um pensamento que gerou inúmeros preconceitos contra a sexualidade dessas pessoas. A princípio, muita gente passou a chamar a doença de peste gay, em referência ao grupo que foi sendo dizimado por ela. Aos poucos, a enfermidade foi se espalhando pelo mundo e passou a atacar personalidades, como por exemplo o vocalista do Queen, Freddie Mercury, e o filósofo Michel Foucault. Além disso, aqui no Brasil tivemos perdas como o cantor Cazuza, que de certa forma acabou sendo a imagem da destruição que a doença fazia com as pessoas. Depois a gente teve o Renato Russo e várias outras pessoas. Vocês devem se lembrar da capa da revista Veja, uma das capas mais repugnantes já lançadas na revista, que mostrava o Cazuza já bem magro e dizia que ele estava agonizando em praça pública. Inclusive a mãe do Cazuza, ela ficou extremamente revoltada e chegou a processar a revista por ter publicado essa foto. Aquela capa, além de criar um estigma a quem tem o vírus ou o paciente da doença, ela acabou criando um baita pânico entre a sociedade brasileira, que viu atores como Lauro Corona, um baita de um galã, perder a vida para esse mal. Uma reportagem dos anos 80, feita pelo grande repórter Hélio Costa, que foi vinculado no Fantástico, mostrava muito bem o pânico que se instalava nos Estados Unidos e no Brasil. A síndrome da deficiência imunológica é fatal. Segundo os cientistas do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, 75% das pessoas que contraem esta doença morrem em menos de 3 anos. Vejam só esta comparação. A varíola, no auge da epidemia mundial, matava em média 25% de suas vítimas.
Talvez a mais importante pesquisa para se encontrar a cura da síndrome da deficiência imunológica esteja sendo feita aqui na Universidade Harvard, onde, por acaso, 2 cientistas descobriram que a morte inexplicável de vários macacos tinha as mesmas características das mortes provocadas pela deficiência imunológica em pessoas em Nova York. Todas estas pesquisas estão sendo feitas porque a síndrome, ou AIDS, é uma das doenças mais traiçoeiras que já surgiram até hoje. O senhor pode detectar esta doença numa pessoa? Até agora, nós não temos um exame para mostrar a presença da doença. Ela ataca e só depois de 2 anos é que podemos detectá-la. É depois de 2 anos que a pessoa começa a sentir que está doente. O que se pode fazer para se evitar contrair esta doença? Nós achamos que a doença é transmitida através do contato sexual entre homossexuais, através de agulhas de injeção contaminadas e através de sangue já contaminado em transfusões. Se conseguirmos controlar isto, a epidemia será contida. A síndrome da deficiência imunológica é, conforme dissemos, fatal. Até agora, não há cura. Segundo os cientistas, ela é mais implacável do que a leucemia e mais contagiosa do que a hepatite. De acordo com o 2º Congresso Brasileiro de Infectologia, pessoal, a gente tem um documento que vai ficar no primeiro comentário, inclusive a gente tem uma porção de referência se vocês quiserem se aprofundar aí, porque a gente sempre tenta, como disse para vocês, fazer um trabalho sério. Esse segundo Congresso de Infectologia Brasileiro, o primeiro caso de HIV foi detectado e registrado em 1980 no Hospital Emílio Ribas, que depois viraria referência no combate a essa enfermidade. Mas o primeiro caso identificado de AIDS foi em 1983, quando o jovem procurou um pronto-socorro com muita febre e perda de peso. Daí para frente, o Brasil viveu um momento bastante temeroso e o preconceito contra homossexuais aqui dentro aumentou bastante. Uma reportagem muito famosa foi realizada pelo grande repórter e jornalista Goulart de Andrade, que queria desmistificar um pouco o assunto. Ele foi a um hospital e entrevistou pessoas que estavam doentes. E ele foi no hospital numa época que não havia tantas informações como que se contraía o vírus, como se pegava o vírus, tá? E a doença. Então ele se arriscou, pelo menos na visão dele na época, a fazer isso. Curto. Então vamos conhecer um paciente terminal, que é o general. Quanto tempo o general está aqui, Rosane? Ele já está há uns 2 meses. A última internação foi em novembro. Oi. Bom. Eu vou conversar com você de novo, tá? Você se importa de conversar comigo sobre isso? Não se importa? Importa ou não se importa? Não. Então eu vou conversar com você. Você é um homossexual. Como é que você adquiriu a doença? Como diz, no ato de sexo. Mas você sabe quando foi isso? Você presume quem passou isso para você? Não. Não tem jeito. Não. Você frequenta saunas? Não. Ele fazia muita vida. Ah, você fazia a vida na rua como travesti? É isso? Sim. E o que você espera agora? Vou te chamar de general, né? É o sobrenome. É sobrenome. O que você espera que vai te acontecer? O que eu espero? A única coisa que eu espero é que eu sei que eu vou melhorar. E sei que vou continuar batalhando, trabalhando para poder vencer na vida. Olhe também esse vídeo, pessoal, que é do período em que o preconceito contra homossexuais aumentou ao ponto de muitos deles serem mortos apenas por sua sexualidade. Eu já vi que é um vídeo pesado pelas falas das pessoas naquele momento, naquele período, que são extremamente preconceituosas e até meio cruéis em determinados pontos. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Mas o que você acha de toda essa violência, esse comportamento que está vendo contra ele? Acho que tá certo. Você acha certo? Por quê? O homem nasceu pra ser homem, vai ficar virando. Aí não dá não. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual.
Você viu aí, pessoal? Deu para sentir o drama? Não tem como falar dessa epidemia sem falar dessa população, pois havia várias formas de transmissão, pela transfusão de sangue, por exemplo, e tal. Os relacionamentos homossexuais também transmitiam, assim como os relacionamentos heterossexuais também, mas a culpa sempre caía no grupo não heteronormativo, entendem? Os homossexuais, as trans, travestis, acabaram juntando-se em comunidades, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui é legal citar uma personagem bastante interessante, que é pouco falada, mas que ela é bastante importante nesse período, que é a Brenda Lee e a sua luta para ajudar os infectados e enfermos. Brenda Lee era o nome de uma travesti que se estabeleceu em São Paulo e virou ativista da causa LGBT. Brenda, vendo o sofrimento das travestis e de pessoas com orientação homossexual que contraíram a enfermidade e morriam à míngua, agonizando uma morte lenta e dolorosa, ela passou a acolhê-las em um dos andares de sua casa, e a Brenda virou uma das maiores militantes contra o preconceito e pelo tratamento dos soros positivos. Além disso, a própria casa e a Brenda Lee constituíram um convênio com o Hospital Emílio Ribas. Brenda Lee viajou para a Europa e para os Estados Unidos buscando auxílio de ONGs, clube de compras, pesquisadores e voluntários que ajudassem com dinheiro, estrutura e remédios para manter as suas acolhidas e os seus acolhidos vivos. Veja só que heroína que foi essa mulher. A gente pode dizer mulher trans, eu não sei muito bem como ela se denominava, tá? Com todo respeito à memória da Brenda Lee. Mas ela trouxe para o Brasil também o Clube de Compras. O Clube de Compras foi um sistema... Até tem um filme chamado Clube de Compras Dallas, ou Dallas Buyers Club, com Matthew McConaughey, que eu acredito que ele ganhou um Oscar por esse filme, me corrijam se eu estiver errado. Mas o que era o Clube de Compras? As pessoas se juntavam para poder comprar remédio, para poder sobreviver. Mas mesmo com muitos casos acontecendo, tinha gente que mal sabia como se pegava o vírus ou a doença. Temos uma pequena reportagem aqui que entrevista pessoas na rua no final dos anos 80 e elas dizem o que elas achavam sobre o assunto. Eu não sei, não tem explicação pra AIDS. Não tem. Não sei. AIDS? O que vai ser? AIDS é um bichinho que a gente pega no sexo, né? Eu não tenho medo, não. Saber eu sei, como prevenir, mas... Então o pessoal da praia, pô, você vê uma brotinha assim e tal... Pô, não sei o que e tal, os caras, cuidado que ela tá com AIDS, não sei o que. É uma moeda que você vai jogar assim pra cima e vai falar, cara ou coroa? Se der coroa, você tá bonito, se der cara, dançou. Já deu para perceber, pessoal, que nos anos 80 e 90 o bicho estava pegando. Então vamos agora, depois dessa introdução, fazer uma contextualização, adentrar na casa de detenção de São Paulo, conhecida como Presídio do Carandiru, que é o nosso principal objetivo aqui. Então a gente já contextualizou de forma mais geral no mundo, a gente contextualizou no Brasil, agora a gente vai ver a chegada dessa enfermidade ali no Carandiru. E para começar, vamos ouvir aqui o testemunho de dois caras que ficaram presos no Carandiru durante os anos 80 e os anos 90. Eles falaram um pouco pra gente sobre como foi essa epidemia lá dentro. Antes de colocar eles para falar, que é o Maurício Monteiro e o Sidney, o pastor Sidney, que são amigos meus e passaram pelo Carandiru durante muito tempo, inclusive nesse período, eu gostaria de pedir para vocês o like, que fizesse a inscrição e ativasse o sininho. Pessoal, vídeo que se fala de AIDS aqui, infelizmente os caras não monetizam. Eles restringem a monetização. Sabe-se lá por quê, mas... é um vídeo de utilidade pública e a gente se viu na obrigação de fazê-lo, certo? Outra coisa interessante que eu queria falar para vocês. Há um formulário aí no primeiro comentário, na descrição. A gente vai deixar na descrição um link de um formulário que é para ajudar o nosso amigo Maurício Monteiro, que vai aparecer no vídeo daqui a pouco, porque o Maurício tem um trabalho que é manter a memória do Presídio do Carandiru viva. Então ele junto com uma moça chamada Ellen e uma moça chamada Nádia, eles fazem um projeto lá onde era o Presídio do Carandiru. Eu até indico para vocês que se estiverem em São Paulo, façam essa visita, que chama Memórias Carandiru. Esse formulário é para manter esse espaço de pé. Então depois que você deixar seu like aqui e assistir o vídeo, dá uma clicada aí no link da descrição para a gente poder assistir. Vamos lá pro vídeo que eu falei para vocês. Então, eu até ia perguntar para vocês, eu esqueci de perguntar aquele dia que a gente foi lá, aquele lance da epidemia de AIDS, os caras eram alocados então no pavilhão 4. Era a FF, né? O que é FF? Fase final, mano. Mas antes disso, nós já tinha dado atendimento. Antes disso, nós já tinha dado atendimento para eles também no pavilhão, entendeu, meu? Ia para lá quando tava mesmo na fase final, tá entendendo, meu? Porque senão, se o cara ainda estivesse suspirando, não ia, mano. Nós não deixava ir, não. É. Mas aí, o cara...
os cara conseguiam fazer exame ou não? Vocês percebiam quando o cara já começou a perder peso, essas coisas? Oxe, você vê o cara transformar, irmão. Tinha um mano que morava comigo lá, o Latrô, até que nós tava falando aquele dia lá, o cara tava virando um sapo, mano. Tava com um sapo já, tá ligado, irmão? Tava feio no filme, foi. Aí foi assim, ainda ele falou pra mim, né? Eu tinha acabado de voltar da isolada. Aí, porque eu não queria voltar, tava lá, mano, quanto queria, né? Aí eu voltei, que ele falou, porra, mano, eu tô indo nessa, você fica na responsa aí das celas aí, tio, tá ligado? E eu não volto. Eu falei, não, você vai voltar, mas eu já sabia que não ia, né, mano? O mano foi e não voltou mesmo, né, mano? De lá ele foi pro latão e já era. Joel, você imagina mais ou menos o Cazuza na fase final dele, dando aquele show, a maneira como o estado físico dele, entendeu? Era muito pior do que você viu o Cazuza. Pessoal, tá vendo? No Carandiru sempre foi um local que várias doenças circularam, principalmente a tuberculose, tá? Que era extremamente comum por lá. Mas quando a AIDS chegou, ela impactou muito, principalmente o pavilhão 5, que era onde ficava a Rua das Flores, local onde era alocado homossexuais, mulheres trans e as travestis. A gente tem um vídeo contando essa história da Rua das Flores, é um dos vídeos mais vistos aqui e é interessante que vocês dêem uma olhada porque a gente detalha muito como que era o funcionamento lá. Muitas das meninas e meninos que se encontravam lá precisavam fazer programa tanto na rua como dentro da casa de detenção. O Estado acabava não fornecendo preservativos e o vírus ia se proliferando e a doença consequentemente também. Só que homens gays e travestis também não recebem muita visita íntima, porque eles têm laços rompidos com os familiares, né, por ser travesti ou por ser gay, e ainda mais quando são presos. Então eles, em via de regra, não recebem visita. E a parceria sexual daquela pessoa está presa lá com ela, né? Você tem uma cela cheia de homens gays. Obviamente eles vão ter relação sexual entre eles. Conflitos dentro do sistema prisional são muito difíceis de serem contidos ou fazer uma gestão. Então a ideia é fazer um esforço o máximo possível para antecipar isso, para que esses conflitos não aconteçam. Eles colocavam as pessoas que cometeram crimes sexuais em uma cela específica, mas também tem pessoas que estão em programas de remissão de uso de drogas, elas também ficam em uma ala específica. Pessoas que fazem atividades laborais dentro da unidade prisional ficam em uma ala específica. Pessoas que são ex-policiais ficam em uma ala específica. Tem várias dessas... E aí uma das coisas que eu, inclusive, falo na minha tese é que a ideia de massa carcerária, ela é péssima, absurdamente péssima, para qualquer resposta em saúde. De uma forma geral, mas pensando na resposta em saúde, é muito ruim. Porque a ideia de massa carcerária prevê que todas as pessoas que estão ali presas, elas têm o mesmo perfil sociodemográfico, elas têm as mesmas demandas, elas têm formas de interagir parecidas, tão parecidas que a gente pode chamar todo mundo de massa carcerária, o que não é verdade. Mas o que também ajudava a proliferar tanto o vírus quanto a enfermidade era o famoso BAC, uma forma de consumir pó de modo injetável, tá? O Maurício Monteiro, novamente, e o pastor Sidney chegaram a falar sobre isso pra gente durante a entrevista. E aí, cara, a principal forma de contaminação, lógico que a questão sexual também, mas eram os picos que os caras davam, né? Não tinha essa fita. Nós estava na época do BAC, né, mano? Então, na época... Eu mesmo, mano, eu nunca tomei um BAC, porque eu tinha medo de tomar injeção, mano. Então, eu de criança, eu já tinha esse trauma. Mas, ó, pra você ver uma... Ó, pra você ver, eu era traumatizado, então eu via as agulhas, eu saía correndo, porque na época era, então nós dava aquele tirão, mas um... Aí, mano, teve uma mão, você tá ligado, que eu morava com 2 manos, aí eu tava fazendo garrote pra eles, garrote é você tá apertando o músculo para aparecer a veia, né? Aí o cara pegou e tomou, soltou. Para quem não sabe, mano, o BAC é você diluir a cocaína na água, certo? E injetar ela através da seringa na veia, né? Aí, tá vendo, pessoal? Vocês viram aí que o Maurício falou do Dr. Drauzio Varela, né? Ouvindo o nome do Dr. Drauzio Varela, a gente pode pegar um gancho e falar agora dele. Esse homem foi realmente muito importante, importantíssimo para a contenção dessa epidemia lá dentro do Carandiru. Na época que ele começou a trabalhar lá, ele percebeu que o vírus e a doença se proliferavam no espaço e que as condições da prisão facilitavam as doenças oportunistas, como a tuberculose, por exemplo, transformando o local num barril de pólvora. E não era apenas os presos que sofriam com a situação. Eles tinham visitas íntimas, o que fazia com que a transmissão também aumentasse para o lado de fora da cadeia. O Dr. Drauzio Varela, então, planejou um projeto para conter o avanço da enfermidade.
Em uma testagem com amostra de 1.423 pessoas, ou seja, 20% do Carandiru mais ou menos, 17,5% das pessoas que tinham visitas externas estavam infectadas. É um número altíssimo. E mais do que isso, em relação à população das travestis, o número dava 78% de infectadas. Galera, 78% é uma quantidade gigantesca de pessoas. Em poucas ocasiões, um número desse aparece quando a gente está fazendo uma pesquisa sobre enfermidades, tá certo? Aliás, Dr. Drauzio, quem conhece o Dr. Drauzio, a gente tentou entrar em contato com ele de todas as formas para ele vir fazer uma live com a gente. Por favor, galera, quem conhece ele, entre em contato, fala com ele. Se o senhor estiver vendo um vídeo aí, senhor Drauzio, a gente gosta muito do trabalho do senhor e seria uma honra receber o senhor aqui um dia. Qualquer dia que o senhor conseguir vir, porque eu tô ligado que a sua agenda é complicada. Vendo a necessidade da distribuição de preservativos e da conscientização das pessoas encarceradas, o Dr. Drauzio se reuniu com o diretor-geral do presídio, que era na época o José Ismael Pedrosa, e o diretor de segurança dos pavilhões ali, que era o Valdemar Gonçalves, o grande carcereiro Valdemar Gonçalves. O Dr. Drauzio já gravava pequenos fragmentos de vídeos explicando a situação da proliferação e como prevenir a enfermidade para passar na TV aberta. Era como se fosse um Reels o da outra rede lá no passado. Ele sempre, o Dr. Drauzio, vamos lembrar que ele sempre trabalhou com esse tipo de conscientização. Acho isso muito legal e muito massa por parte desse grande profissional. E nunca teve relações com outro homem. Mas Marilena também não sabe com que pessoas Marcos teve relações nos últimos 5 anos. O vírus pode ficar escondido em nosso corpo. Então, pessoal, no Carandiru, o Dr. Drauzio conseguiu abrir um antigo cinema no pavilhão 6 da casa de detenção. E ele reuniu presos, né, de vários pavilhões ali. E ele fazia uma palestra, distribuía preservativos e depois passava um filminho de sacanagem que era para os caras assistir ali e ficar mais light, né, dar uma boa relaxada. Tá, por quê? Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui com vocês desde 1990. O pessoal que tem estadia mais prolongada aqui na casa já deve ter visto um desses vídeos sobre AIDS que nós vamos mostrar. Vocês vão assistir um vídeo agora. Terminado o vídeo, eu vou descer aí com o microfone e vocês vão fazer perguntas diretamente no microfone sobre as dúvidas que tiverem sobre AIDS. Não pode injetar na veia. Se você não consegue ficar livre da cocaína, eu sou médico e é lógico que eu sou contra o uso de droga. Eu acho que droga não tem futuro. Mas se você não consegue ficar livre da droga, injetar na veia não pode, porque quem injeta na veia vai pegar o vírus da AIDS. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a 6 meses, mas todos vão pegar. Então, se você não consegue ficar livre da cocaína, fuma, cheira, faz supositório, mas não injeta na veia, pelo amor de Deus, e todos que injetarem na veia vão morrer de AIDS. E mais do que a palestra, o Drauzio queria uma espécie de panfleto que as pessoas conseguissem interagir com ele, levar para suas celas e entender melhor como se prevenia. Porque muitos dos presos ali, eles também não iam lá no cinema para assistir, enfim, por uma série de motivos e razões, tá? Então, o Dr. Drauzio importou um personagem de uma HQ e adaptou ela, chamada Vira-Lata. Ele procurou ilustradores para fazer essa adaptação, tá? À realidade da prisão. Os presos pegavam gibis porque tinha umas imagens de, entendeu? Nheco lá, atos libidinosos na parada. Mesmo tendo diminuído bastante o número de contaminações durante os anos 90, praticamente todo dia algum preso no Carandiru falecia em decorrência da doença. E isso ajudou a criar pânico e caos no local. Até em um lugar acostumado em ver morte todos os dias, em conviver com ela, o sofrimento das pessoas enfermas com a doença era assustador, que o cara ia ficando só pele e osso, ele ia, enfim, suplicando em vida ali, né? Com o tempo, muitos casos foram cessando, mas o sofrimento das pessoas que estavam ruins e o local sem a mínima condição de tratamento eram assustadoras. A gente vai colocar um vídeo aqui, um fragmento, para vocês terem uma noção do que a gente está falando, né? Ela, poxa, você podia ir para casa para morrer pelo menos em casa. Não quero que você morra num lugar desse. Oh, porque é triste. Sou filho único, por uma mãe ver eu nessa situação, com a cadeia praticamente toda paga. E eu sou réu primário de artigo e de cadeia.
e sou menor de 21 anos. Quer dizer, cabe tudo para mim, por que não me manda? Minha colônia faz 3 meses que eu assinei e eles não me removem, porque da colônia é mais fácil, né? Você faz uma luta e vai para um hospital da rua, ser tratado como gente. Ou eu sonho com isso, poder ser tratado como gente. Tá vendo, galera? Assustador. A gente pôs um caso que não é tão assustador assim, porque, em devido a respeito às vítimas que estavam num caso mais terminal, a gente não quis colocar essas imagens aqui, porque seria muito pesado e até beiraria a falta de respeito, talvez, a pessoa que estivesse nas últimas horas, nos últimos dias de vida. Mas tem nessa plataforma aqui e a gente vai deixar esse vídeo para os membros, caso eles queiram ver, porque tá nessa plataforma, inclusive. E agora, pessoal, depois da gente ter entendido a diferença entre o vírus e a enfermidade, depois a gente ter entendido o que é o sarcoma de Kaposi, todas essas consequências dessas questões para o mundo, para o Brasil e dentro do Carandiru, vocês viram que a gente foi fechando até chegar numa microhistória, né? Mundo, Brasil e Carandiru. A gente trouxe aqui um influenciador chamado Lucas Raniel. Grande Lucas, obrigado por ter topado participar, assim como o Dr. Márcio. O Lucas, galera, ele vive com HIV há alguns anos e vai explicar para vocês algumas coisas sobre esse assunto. Eu pedi pro Lucas para que ele falasse um pouco sobre o teste, sobre como é a vida dele com o vírus, de como é importante fazer exames após uma situação de risco, para poder entender o que se tem e dar início ao tratamento correto. Esse é o mínimo que precisamos fazer em um vídeo de utilidade pública que a gente se propôs a produzir para vocês. Antes de ele entrar, segue ele no Instagram também, que vai aparecer aí a hora que ele estiver falando, beleza? O trabalho dele é muito importante. Meu nome é Lucas Raniel, tenho 32 anos e eu descobri que eu vivo com HIV em 2013, ou seja, fazem 11 anos que eu vivo com HIV. E a partir de uma demanda que eu tive na cidade que eu morava, em Ribeirão Preto, onde as pessoas estavam espalhando que eu estava passando AIDS para as outras pessoas, eu decidi contar isso nas redes sociais. E há 8 anos eu trabalho focado em divulgar sobre prevenção combinada, sobre a minha vivência com HIV, sobre as questões de estigma, que ainda são pontos bem marcantes para as pessoas que vivem com HIV. Eu descobri que eu vivo com HIV no ano de 2013, eu estava fazendo faculdade, participei de uma festa na faculdade, onde estava regada por muito álcool e muitas drogas. E depois de sair dessa festa e ter usado muita cocaína naquela noite, eu fui parar na casa de um garoto que eu conheci por aplicativo e eu e ele tivemos relações sem preservativo. Tempo depois, meses depois, eu estava sentindo meu corpo mudar e foi onde eu decidi ir até um médico para fazer alguns exames para entender o que estava acontecendo no meu organismo. E o resultado do HIV ele veio assim como uma surpresa mesmo, porque na minha cabeça eu ainda tinha aquele pensamento muito errado de que HIV apenas atingia uma determinada população, um determinado grupo de pessoas, uma determinada raça. Na minha cabeça eu era informado o suficiente, ou limpinho o suficiente, né, como costumavam dizer naquela época para mim, para parecer ou para ter HIV. E eu achava que ia ser o bicho de 7 cabeças, e eu achava que eu ia perder todos os meus sonhos, as minhas vontades, eu não ia mais ter relacionamentos ou viver. E realmente isso afetou a minha vida por muito tempo. Mas depois de muita informação, de muito estudo e de começar a falar na internet sobre o assunto e ver que existem milhares de pessoas que também vivem com HIV e muito mais tempo que eu, inclusive, e que vivem bem e que constituíram família, que tiveram filhos, tudo foi ficando mais leve. A maior preocupação hoje em dia das pessoas que vivem com HIV não é mais o tratamento, não é mais a maneira que a gente tem que lidar com o HIV, mas sim a maneira como a sociedade lida com as nossas vidas com o HIV. Porque o estigma ainda afeta muito, não só a população como um todo, a população que não vive com HIV, mas também afeta a população que vive com HIV, que faz com que a gente se esconda, que faz com que a gente tenha vergonha, que faz com que a gente não saiba falar da nossa sorologia, da nossa vivência com HIV, de uma maneira leve para as outras pessoas, a fim de construir vínculos ou relações. Acho que eu aprendi a lidar com os ataques, né, com os haters da internet, porque chega um certo tempo que você não tem mais o que fazer, você está incomodando as pessoas, porque você está falando de uma pauta que é incômoda para muita gente. As pessoas nasceram do sexo, não tem de outro lugar para onde vir o ser humano ainda.
E é uma pauta que ainda esbarra na sexualidade, no sexo, porque tem a ver com isso, né? Tem a ver com sangue, tem a ver com todas essas questões. E eu acho que o Brasil não vai avançar a pauta da prevenção e da vivência com HIV a partir do momento que a gente não aprender a falar de sexo da maneira correta. Porque tá todo mundo transando, a gente vive numa cultura onde as pessoas são acostumadas a escutar músicas, a assistir séries, a assistir filmes, novelas que falam sobre sexo, que falam sobre afeto, que falam sobre sexo sem camisinha, que falam sobre tantas outras maneiras de se relacionar, só que a gente não está aprendendo a falar sobre a tal da prevenção combinada, que entra nesse âmbito muito amplo de você entender o que cabe dentro da sua prevenção, de você entender se você vai usar uma camisinha, se você vai usar uma PrEP. A gente tem dados já repetitivos de vários anos que cerca de 80% da população não usa preservativo de maneira constante e correta. Então, assim, é um dado. A gente tem um dado, a gente tem que pegar esse dado e mastigar ele e entender o porquê que não está usando. Tem diversos métodos de prevenção hoje em dia que existem na sociedade para fazer com que se haja mais saúde dentro das relações sexuais, porque o preservativo está sendo deixado de lado. Esse é um fato. O que eu costumo falar muito também na internet é sobre a minha área de formação, que é a comunicação. A internet me ensinou muito, os médicos me ensinam muito, eu leio muito artigo científico, mas a comunicação, que é a minha área de formação, me ensinou muito a modificar, a hackear um sistema para aprender, para fazer com que a população aprenda a falar da maneira correta. Por exemplo, terminologias como portador do vírus não se usa há muito tempo, porque não estou portando um vírus, eu vivo com ele. O vírus não é um objeto, ele é um ser vivo. Então, portar a gente deixa para objeto. Soro positivo é um termo erradíssimo, que a gente já não usa há anos. O próprio Ministério da Saúde já trocou essa terminologia desde 2016. Então, assim, é uma terminologia ultrapassada que eu comecei a perceber e a sentir vivendo com HIV. As pessoas, quando chegavam para mim e falavam: ah, você é aquele menino que vive não, você é aquele menino soro positivo, e falavam uma palavra bem baixinho. Cuidado. E aí eu comecei, com cuidado, sabe? Tipo, você é soro positivo. E eu falava, cara, que doideira, é uma palavra e que carrega tanta história, que carrega tanto estigma. O que a gente vai fazer para mudar essa palavra? E aí eu comecei um movimento na internet há um tempo atrás de hashtag Vivo com HIV, hashtag Vivo com HIV. E isso começou a incomodar as pessoas que não entendiam muito sobre o assunto, as pessoas mais velhas, principalmente, que não queriam ver o novo chegando, mas eu comecei a trazer essa perspectiva do soro. O soro que está no laboratório, ele não está dentro do meu organismo. O soro que está positivo, ele pode estar positivo para gravidez, para sífilis, para covid, para clamídia, para qualquer outra coisa. Ele não está positivo no meu organismo. Eu sou uma pessoa que vive com HIV. E aí, quando a gente faz essa perspectiva de mudança na comunicação, trazendo a vida em primeiro plano depois do HIV, a gente começa a ressignificar as nossas histórias, a gente começa a dar voz para as nossas vivências e faz com que a população entenda que a gente está aqui. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV no Brasil. E cerca de 120 mil vivem com HIV e não sabem, pela falta de informação, pela falta de acesso à saúde básica, pela falta de um médico ter o cuidado de entender que aquela população está se relacionando sexualmente e pedir uma testagem de HIV e de outras ISTs, saca? Porque não adianta a gente colocar um moralismo em primeiro plano para falar de sexo, porque tem gente que ganha R$50 a mais para poder transar sem camisinha e ter o prato de comida naquele dia. A gente tem que entender que eu tenho um aparelho celular para poder estar te falando isso tudo, e tem gente que tem que lutar por R$15 para fazer um sexo e poder ter um prato de comida na mesa. Então a gente tem que pensar que o Brasil é muito amplo, é muito individualismo e egoísmo, a gente querer colocar todo mundo na mesma caixinha e construir regras de conservadorismo, regras de moralismo em cima de uma pauta que não é para ter. A minha história com o medicamento do HIV, ele vem de uma história muito dolorosa, com muitos traumas, porque inicialmente eu comecei a tomar o até então mais moderno na época, chamado 3 em 1, que era um medicamento que foi assim, revolucionário naquela época, que conseguiram comprimir 3 medicamentos em um medicamento só, facilitando a tomada, mesmo ele sendo enorme. Mas eu não tive muito tempo com esse medicamento porque eu tive alergia dele. E aí eu fui parar no hospital, de todo um dramalhão. E após esse medicamento, eu comecei um outro medicamento que me deu hepatite medicamentosa.
E aí troca de medicamento de novo. E aí após esse medicamento, eu tomei um outro medicamento que eram 5 cápsulas que me trouxeram uma desinteria assim, constante, quase diária. Então a minha história com o medicamento é muito pontual, porque o meu organismo não se adaptou muito bem a vários. Tem pessoas que tomam 3 em 1 até hoje e que estão suaves, mesmo sabendo que o 3 em 1 causa insônia, causa pesadelo, causa pensamentos suicidas. Então é importante a gente também entender que essa evolução tecnológica dentro do tratamento aconteceu e que ela precisa ser levada a sério para que essas pessoas que estão em tratamentos mais antigos, com mais toxicidade, migrem para esses tratamentos mais novos com menos toxicidade. Tipo, eu tomava um medicamento, hoje em dia eu tomo um medicamento que também são 3 pílulas muito pequenininhas, mas que é uma combinação de apenas 2 medicamentos e que antigamente eram 3. E aí tiraram um de jogo, porque estudaram e perceberam que ele não fazia tanta falta nesse tratamento, mas ele afetava muito os ossos. E aí entenderam que retirando esse medicamento de jogo ia trazer mais qualidade de vida para as pessoas que vivem com HIV. Então minha história com o medicamento é muito pontual. Eu não costumo sair falando por aí, mas hoje em dia eu falo mais abertamente porque é a minha história. Eu entendo que as pessoas não precisam se espelhar na minha história achando que vão começar o tratamento, que vão ter alergia, que vão ter hepatite, que vão ter... Não é assim. Cada organismo é um. Só que a minha história com o medicamento é muito dolorosa porque eu tive vários traumas e isso fez com que eu, inclusive, por um tempo, tomasse ele de maneira não constante. Tomava 2, 3 vezes por semana apenas porque sobrecarregava muito o meu organismo. E aí, hoje em dia, eu tomo diariamente, porque avançou muito, e eu consigo ter essa tomada diária sem muita preocupação com o que vai acontecer. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil tomar esse medicamento, que hoje são 3 cápsulazinhas apenas, pequenininhas, mas que já vão virar uma também. Eu estudei tanto, eu vivi tanto, eu tenho tanto trauma aqui dentro, que eu transformei isso tudo em alguma coisa boa para as pessoas. Porque só eu sei o soco que eu já levei por falar que eu vivo com HIV, o emprego que eu fui demitido, os amigos que eu perdi, as oportunidades, inclusive hoje dentro da minha rede social, que eu perco por falar de HIV. A marca não quer vincular, HIV, coisa de viado, ou HIV, coisa de quem é promíscuo. Ninguém quer vincular. E aí é muito difícil, sabe? Aí é isso, mas eu sei que minha hora vai chegar. Muito obrigado por ficarem até aqui e acompanharem conosco essa viagem por um dos temas mais delicados que já tratamos aqui no canal. Eu espero que a gente tenha conseguido dar conta do recado. Se erramos alguma coisa, por favor, coloque nos comentários. Nós fizemos o melhor possível dentro das nossas condições. Às vezes a gente errou um termo, às vezes a gente errou um ano, às vezes a gente errou alguma coisa. Nós não temos problemas com crítica aqui, é que às vezes o cara assiste o vídeo inteiro e por causa de uma palavra o cara vem embaixo e encheu o saco. Eu acho que a gente que talvez tenha inveja, né, Fernandão? Porque não consegue fazer um trabalho desse aí. E, cara, nós temos uma equipe reduzida. De qualquer forma, uma hora ou outra vai acontecer alguns erros, a gente tenta sempre, mas, enfim... Não vamos ligar muito para isso também não. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, esse vídeo certamente vai sofrer restrições. Não sabemos o porquê, mas sempre quando a gente fala desse assunto sofre, então a gente já sabe. E se você puder, para nos ajudar, para que nós possamos fazer mais vídeos como esses, vocês podem nos ajudar tanto no Apoia-se quanto virando membro do canal. São 2 formas muito seguras para vocês conseguirem virar. O Apoia-se, a partir de R$2, vocês viram nossos apoiadores e toda sexta-feira vocês têm materiais exclusivos feitos para vocês, certo? Vídeos, reacts, vídeos curtinhos, curiosidades do mundo do crime, curiosidades gerais. Se você virar membro, você tem o direito à mesma coisa disso daí. Pelo preço de uma lata de refrigerante por mês, você pode nos ajudar a manter o nosso canal. Os membros, a quantidade de membros e de gente do Apoia-se tem nos ajudado muito. A gente já está com uma quantidade boa de pessoas, mas dava para aumentar mais para a gente conseguir investir cada vez mais no nosso canal, certo? Eu sou Joel Paviotti, um forte abraço, fui, valeu, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Até mais.